Deus nos fez para isso, né? Professor, quando ele chega em sala de aula, se ele, o profissional que se formou, ele consegue rapidamente identificar se ele nasceu para aquilo ou não, né? E tem muitos professores abandonando a profissão, e tudo bem, ok, porque ali eu entendo que tem que ser uma entrega genuína, né? E ali eu tenho que estar de corpo, alma e de espírito também. Você tem que se deixar ali por completa, por inteiro. Olá, professoras, bem-vindo a mais um podcast Professora Nota 10. E hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, só que antes de apresentá-la, já se inscreva nesse canal, deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais professores e juntos somos mais fortes. E hoje eu vou apresentar a professora Lidiana Menezes, é Lidiane, né? Não é Lidiana, Lidiane Menezes. Ela é formada em História, ela é formada em Pedagogia e Administração também e pós-graduada em Psicopedagogia e AEE. Atendimento educacional especializado, né, Pro? Isso. Ela tá 14 anos na educação, bastante tempo já, bastante experiência aí para compartilhar com a gente. Ela é casada com o Sandro e ela é mãe da Laura e do Lorenzo, né? Essa é a professora Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Tudo bem, Vanessa. É um prazer ter você aqui para compartilhar suas vivências, suas experiências. E eu sei que você tem muita história linda aí para nos contar desses 14 anos de educação. E só que antes eu quero deixar uma reflexão, na verdade, uma frase de Paulo Freire, para que as professoras já vão aí no comentário e já começam a comentar a respeito dessa frase. Paulo Freire dizia assim, ó, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Comenta aí sobre essa frase, professoras. Lidiane, nós vamos começar aqui, tá? Esse bate-papo. Sim. Tá? Geralmente, todas as professoras que vêm aqui é a primeira vez. Então, dá aquele, né, aquele medo, mas depois vai se soltando, porque a professora adora falar, né, Lidiane? Adora. Se deixar, não desliga mais. Falar é com a gente mesmo. Depois o negócio vai fluindo e vai ficando legal, tá bom? Tá bom. E eu gostaria que você começasse pela história do pé do cajueiro, que essa é maravilhosa. Então... A minha infância, eu comecei na educação, né? Minha educação infantil foi numa escola de zona rural. Eu morava na zona rural e eu ia para a escola. Minha escola era embaixo de um pé de cajueiro, literalmente. Eu ia para a escola de jegue, saquinho de supermercado, material escolar, tudo dentro do saquinho de supermercado. Então, eu ia para a escola de jegue. Era uma escola muito humilde, mas uma escola que me impulsionou a querer mais. Eu sempre tive o desejo de ser professora. Né? Até pela história dos meus pais, porque os meus pais são semi-analfabetos, lá da roça mesmo. Então, eu sempre acreditei e acredito até hoje, eu passo isso para todo mundo. A educação, ela é transformadora, né? A educação, além de ser libertadora, como diz Paulo Freire, ela é transformadora. E eu sempre acredito nisso, eu sempre acreditei, foi sempre o meu foco a educação. Eu queria ter uma realidade diferente da dos meus pais. E eu sempre enxergava que a educação era o único caminho. Então, as portas que a educação abre para qualquer ser humano, eu acho que ela faz a sua história, ela conta a sua história. Nossa, e você lembra dessa professora, dessas aulas? Como que era lá nesse pé do cajueiro? Para ela segurar essa turma, tudo sentadinho. Era bastante aluno? Não eram muitos alunos, mas era um professor. Era um professor. Que incrível. Eu lembro que era tudo adaptado, era uma casinha bem simples e o pé do cajueiro ficava do lado de fora, assim, encostado. E as aulas aconteciam ali. Fazia muita brincadeira e era tudo embaixo do pé do cajueiro, né? Sergipe, a nossa capital é Aracaju, né? Aracaju é famosa pelos seus cajueiros também, então tem bastante pé de caju, tem bastante cajueiro. E foi muito gostoso, é uma infância com muitas ausências, mas é uma infância muito gostosa. Eu acho que quando a gente tem muita ausência, a gente começa a dar valor mais às coisas, né? Valor a todas as conquistas, não somente bens materiais. Você não é para ter bens materiais, é para dar valor mesmo, valor a sentimentos, valorizar as pessoas.
e valor à própria educação, né? Foi o que me impulsionou. E o que você lembra, assim, de mais marcante nessas aulas aí? Assim, uma aula que você não esquece nunca mais. Eu lembro que uma aula ele subia assim vagamente, porque eu fiz o pré, né, nessa escola. Depois meus pais mudaram para a cidade, aí eu fui estudar numa escola comum. Mas eu lembro que ele subia assim numa carteira bem velha e ficava imitando personagens. Eu tenho essa vaga memória, essa vaga lembrança. Que legal. Você lembra do nome dele? Eu lembro do apelido dele. Era Neito. Neito? Ó, professor Neito, você faz parte dessa história aqui, tá bom? A sua aluna aqui do pré. Se esse vídeo chegar até você, olha, nós somos suas fãs, tá, professor? É mesmo. E agora eu quero que você fale a respeito dessa chegada em São Paulo, porque eu sei que tem milhões de nordestinos, né, vindo lá do Nordeste para trabalhar aqui em São Paulo. Esse desafio, né, de uma nova realidade, de uma nova rotina aqui, que é totalmente diferente do pessoal do Nordeste. Então, conta um pouquinho dessa história, como foi a chegada da tua família, por que a decisão e como que foi essa adaptação aqui. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, tudo novo, né? Bem diferente. Eu venho do menor estado do Brasil, Sergipe, ele é o menor estado do Brasil, e eu estava terminando a minha faculdade de História na época. E foi quando eu ingressei para ser professora contratada no estado, né? E aí eu enxergava aquela realidade, professor contratado, aquela dificuldade para pegar aula, que nós passávamos o dia todo na escola esperando um professor, uma ausência de professor para substituir. Né? E foi quando eu aprendi bastante, foi nessa época. Tudo novo, um sotaque diferente, né? Muitas palavras, gírias que você precisa se adaptar, porque as pessoas têm uma comunicação regional diferente, né? Até hoje eu falo um pouquinho diferente, né? Dos paulistas, mas assim, a adaptação foi assim, em busca mesmo do meu ideal, porque eu sempre quis ser professora. Então, esse aprendizado só agregou na minha vida profissional. E aí, logo em seguida, eu me formei em História, depois eu fui fazer Pedagogia, né, já engatei logo a Pedagogia, e depois de Pedagogia eu fiz Administração. Aí foi quando eu saí do Estado e fui trabalhar em algumas redes municipais. Né? Eu saí de uma rede municipal, fui trabalhar em Santana do Parnaíba, depois eu fui trabalhar no município de Itapevi, e depois eu fui trabalhar no município que eu estou hoje, que é Barueri. Legal. Né? Hoje eu estou em Barueri. Logo em seguida eu voltei ao município de Santana de Parnaíba, dessa vez como vice-diretora, né? E fiquei entre Santana de Parnaíba e Barueri. E é legal você falando que às vezes a gente pensa, né, de às vezes fazer uma visita fora e a gente acha que, olha, o que a gente vai mais encontrar de dificuldade é a língua lá, né? Quando a gente pensa em viajar fora, de repente fazer até uma formação fora, a gente pensa, meu Deus, minha maior dificuldade é a língua. Mas isso já é enfrentado quando você só muda de região. Porque você chegou aqui, né? Tem tanta linguagem aqui que você que não era, né, da sua rotina, e você tem que se adaptar em todos os aspectos, vamos dizer assim, né? Já começa pelo nome, né? Porque meu nome é Lidiane, então eu tive que adaptar a falar Lidiane, porque lá nós falamos Lidiane. Lidiane. E aí, hoje eu falo Lidiane, mas se eu falar Lidiane, eu tenho certeza que nenhum paulista entende. Entende Viviane, Cristiane, mas Lidiane ninguém entende. Meu Deus! Aí eu adaptei pro Lid e aí todo mundo me conhece. Aí ficou mais fácil. Ficou mais fácil. O meu esposo, ele é da Bahia, ele nasceu na Bahia. Até os 6 anos de idade, ele morou na Bahia, igual você lá, na zona rural. Ele nunca tinha tomado um banho num chuveiro, nunca tinha utilizado um banheiro que nós temos aqui. Quando eu falei, o que você lembra de quando você chegou em São Paulo? A primeira coisa, ele ficou maravilhado de sair água quente de algum lugar de chuveiro. Que delícia. Ele não acreditou que isso existia. E ele conta as histórias dele lá e a gente vê realmente que é uma superação. Aí ele conta dessa viagem, né? A mãe com o pai com 4 filhos, uma viagem de 3 dias dentro de um ônibus, eles pequenininho.
alimentação ali muito precária. Então, assim, a gente vê assim que são pessoas, né, um povo guerreiro, assim, que veio para vencer, determinados a vencer, né? E eu vejo que você representa muito desse povo do Nordeste que está aqui. 10% da população aqui de São Paulo é nordestina, vem de lá. Sim. E esse povo vem determinado a vencer. Isso. Né? 70% de São Paulo foi constituído por nordestino, né? Na década de 70, 80, veio construir mesmo, fazer São Paulo acontecer. E realmente é um povo que gosta de trabalhar, né? Que não tem preguiça de trabalhar, arregaça as mangas, vai à luta, tem aquela determinação individual, né? Não do poder de espera do outro. Vai lá e acorda cedo e vai à luta. Assim como eu digo, os professores, cabe aos professores também essa batalha, né? Sim. Porque é uma luta diária que nós temos, acordar cedo, e muitas vezes a maioria dos professores estão com 2 cargos, né? E aí sai de uma escola, vai para outra, aquela correria, é superação todos os dias. E a gente encontra bastante na educação, né? As pessoas do Nordeste, né? Quando você conversa na sala dos professores, ou você tem um professor nordestino, ou você tem um professor que tem um parente, os pais são nordestinos. Todo mundo volta, vira e mexe, está lá em cima, lá no Nordeste. É aquela raiz mesmo, né? Sim. Aquela força que é só para ser bem forte, bem determinado para encarar a educação no Brasil, né? Tem que ter essa força e determinação do nordestino, né? Tem que ter. Tem que ter. Eu queria que você falasse agora sobre esse trabalho e a sua carga horária. Você me contou ali histórias bem fortes em relação à sua jornada, né, e alguns acontecimentos em relação a essa jornada aí que nos exige, né, que nos condicionaram a ela, na verdade. Sim. Quando eu assumi a Prefeitura de Santana de Parnaíba com o cargo de vice-diretora, eu fiquei acumulando com a Prefeitura de Barueri, né? Então, professora em Barueri e vice-diretora em Santana de Parnaíba. Nos exige uma carga horária assim, que é praticamente o dia. São 40 horas, um cargo administrativo na gestão, mais as 32 aulas de professora que eu tinha em Barueri na época. Então, manhã em um município, à tarde em outro, à noite em outro município. Então, você sai de casa, é uma rotina de 6 horas da manhã, chega em casa às 11h30 da noite. E eu falo isso, assim, eu nessa condição, mas temos vários outros professores que trabalham manhã, tarde e noite. E isso nos exige, nos dá uma estafa mental que eu acho que uma das condições que nós deveríamos repensar no Brasil é a questão da qualidade do professor, né? Não, a valorização do professor, não na questão só salarial, que é muito importante e tem que acontecer, nós sabemos disso, mas a valorização do profissional, professor, como um ser humano que precisa de uma atenção, de formação profissional, precisa de descanso, precisa de uma atenção para a saúde também, é muito importante. Né? Nesse percurso todo, nesse inteirinho todo, eu tive 2 PTs. Meu né? Deus, professora. Talvez foi uma estafa mental, talvez sim. Talvez tinha que acontecer? Tinha. Mas a gente sabe que pode ter uma influência, sim, né, desse trabalho. Que eu não abro mão, eu amo o que eu faço, eu acho que a gente precisa colocar amor, né? Todos nós precisamos trabalhar. E quando você escolhe uma profissão que você trabalha com amor também, ela só flui e dá bons frutos. Porque eu amo a educação, até pela minha história, né? Eu morei na zona rural até os 7 anos. E eu passei por tudo isso que o seu esposo passou, né? Nós não tínhamos banheiro no sítio. Meu avô era o único morador que tinha TV a bateria, e todo mundo ia assistir a TV a bateria na casa dele. Então, foi realmente uma infância de ausências. Logo depois, meus pais mudaram para a cidade, aí virou uma rotina um pouco melhor para nós. Mas, mesmo assim, não deixou eu estava vendo o esforço dos meus pais, né? Então, eu queria e buscava. Então, eu escolhi essa profissão, como eu já falei, por amor, e eu acho que a gente se dedica bastante. Nós, professores, nós não trabalhamos só no local de trabalho, nós levamos muito trabalho para casa. E as pessoas não entendem o que essa profissão nos exige. Quando a gente sai do nosso emprego, a gente passa digital numa empresa, a gente está indo embora e vai viver a nossa família.
A maioria dos professores, eu diria que 95% dos professores já sai pensando no dia de amanhã. O que nós vamos fazer amanhã? Qual é a dificuldade daquele meu aluno? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, a gente trabalha muito com olhar ao outro. Isso. Né? Então, isso nos dá uma estafa mental, sim, muito grande. E hoje, nossas salas de aula são organizadas com muitos alunos. Né? Nós temos uma diversidade muito grande de crianças numa sala de aula para o professor lidar com todas aquelas situações. São salas extremamente heterogêneas. Né? Nós temos os alunos de inclusão, nós temos os alunos com dificuldade de aprendizagem, nós temos os alunos que precisam de uma atenção especial, porque deveria ter um laudo e a gente precisa da assistência familiar que não tem. Então, todos esses alunos nós temos dentro de apenas um ambiente, que é a sala de aula. E o professor tem que saber e tem que conseguir lidar com tudo isso. Então, nos exige bastante. Por isso que eu falo, né, toco sempre nessa tecla, que o professor deveria ter uma valorização. O Brasil não valoriza o seu professor, infelizmente. E é uma profissão que nós estamos aí com pesquisas recentes, que está cada vez mais sendo escassa. Você pergunta a um jovem, você quer ser professor? E ele fala, não. Ele quer ter outras profissões. A tecnologia, ela está inserida na nossa sociedade hoje como, eu diria, um vício. Né? E os jovens querem seguir o caminho também das áreas profissionais relacionadas à tecnologia. E para você ser professor exige 4 anos de uma faculdade, né? É um curso teórico, então não é tão atrativo. O que torna a educação mais atrativa? Né? A gente precisava investir desde já nos nossos professores e incentivar os nossos jovens, que a educação, sim, ela muda, ela é transformadora. Sim, Lidiane. Eu fiz uma postagem lá no meu Instagram e o professor falava exatamente disso, da rotina dele. Aí ele explicou que a rotina dele começava às 7 da manhã e ia até às 6 da tarde. E 2 vezes por semana, tem o HTPC, ele ficava até 9h30 da noite. Aí teve um comentário assim, uma rotina de um trabalhador normal, a diferença é que ele faz hora extra 2 vezes na semana. Eu falei, acontece, amigo, que você, quando sai do seu trabalho, você desliga o computador, até amanhã, você desliga a máquina, até amanhã. O professor, ele sai daquele horário, mas ele vai para casa, ele vai planejar aula, ele vai corrigir trabalho, ele vai corrigir prova, então não acabou o trabalho dele ali, ele só saiu da escola, mas o trabalho vai junto com ele, muitas vezes não tendo tempo para a própria família. Sim. Então a gente precisa expor essa realidade, o que é ser professor, porque qual que é o intuito disso aqui, deste lugar, desse espaço, para que o professor tenha voz e ele expõe a realidade, o que é ser um professor no Brasil, porque se perdeu isso na nossa sociedade. O professor, ele era antigamente respeitado, valorizado, e hoje está banalizado. Hoje não tem valor o que um professor faz, só que o que ele faz é tão importante. O que ele faz, ele tá lá na formação, ele está na mão na massa, na formação do indivíduo. Sim, ali. Então, ela não pode de forma nenhuma ser assim banalizado. É mais uma profissão, não é a nossa profissão, mas é uma profissão de muito peso e de muita responsabilidade, porque se tem um médico, se tem um engenheiro, se tem um dentista, todo mundo na vida teve um professor. Sim, exatamente o que eu pensei. Né? O que seriam das outras profissões se não fosse o professor? As outras profissões precisam do professor. Não é só a parte de chegar na sala de aula e dar uma boa aula. Você precisa preparar. Tem a parte burocrática em contrapartida, né? Tem toda a questão da documentação que você precisa entregar, tem a questão da rotina da escola, a demanda da Secretaria da Educação, que você precisa de tempo, né? São projetos e projetos que chegam e você precisa complementar na sua aula, na sua rotina. Então, não é só ali dentro do ambiente da sala de aula. Nós levamos, e quando a gente se preocupa com o aluno, é mais ainda uma questão para nós levarmos trabalho para casa, né? Porque aquele aluno que não está alfabetizado, na idade correta, que deveria estar alfabetizado, nós vamos lá e buscamos várias estratégias, nós carregamos esse aluno como se fosse um filho para os nossos pensamentos. A gente quer oferecê-lo melhores condições para o seu aprendizado. Então, a gente busca estratégias como, no nosso tempo livre, fora da sala de aula. Tempo livre, eu diria que o professor ele tem mínimo, ele tem remoto, infelizmente. Porque quando chega no domingo, a maioria dos professores estão já programando as aulas da semana. Já estão programando o que ele vai dar no outro dia.
Então a gente leva assim trabalho para casa, né? E quando tem uma brincadeirinha que o pessoal fala, mas você só dá aula, Isso. né? Você só é professor. Então veja o que o professor carrega, né? É verdade. Não é só uma carga horária como os comentários que fizeram. E quando o aluno pergunta, professora, você trabalha do quê? E tem, viu? Você trabalha do quê? Você faz mais o quê, professora, além de dar aula? E eu queria também colocar para você a respeito dessa romantização de ser professor, da profissão de ser professor. Isso até para agora as estudantes de pedagogia, dos estudantes de pedagogia. É assim, nós trabalhamos com amor, não por amor, porque amor não paga conta. Isso. É a nossa profissão, né? Então, a primeira coisa que deve ser repensada e mudada é a questão da valorização, né, salarial do professor, a situação salarial do professor, porque essa situação hoje obriga um professor a fazer 3 jornadas de trabalho, muitas vezes, e acontecer por uma estafa mental, física e cansado, que aconteceu com a professora Lidiane, né? Por Deus, hoje ela está aqui, Deus guardou, porque ela tem um propósito nessa terra aqui ainda, né, para mudar a vida de muitos alunos dela, mas isso realmente é uma consequência dessa carga horária puxada, dessa carga horária aí, que a maioria dos professores vive, é a realidade, vamos dizer aí, de 95% dos professores, com dupla jornada. E para a gente voltar nesse assunto aqui, que eu ainda fiquei curiosa, queria que você terminasse ele, sobre esse acidente. Você estava vindo da escola, como que foi? O primeiro PT, eu estava saindo da escola à noite e eu simplesmente apaguei. A pressão baixou, eu apaguei. Aí eu bati num poste, o poste bateu num coqueiro e eu fiquei pendurada num córrego. Meu a Deus. 10 metros de altura. Meu Deus. Bem próximo da escola, os alunos passando na hora da saída, os professores. E aí eu fiquei hospitalizada em observação um dia. Né? Na época, a Secretaria da Educação pediu para minha supervisora me acompanhar no hospital, porque eu não tinha parente aqui nenhum, porque eu não tenho parente aqui no estado de São Paulo, né? Todos os meus parentes são de Sergipe, e ela me acompanhou, eu fui liberada, mas graças a Deus não tive nada, só o carro que foi embora. E no segundo PT eu também estava saindo da escola, já foi meio-dia, era uma sexta-feira 13 de agosto. Nossa, e aí estava chovendo, e mais uma vez eu não sei o que aconteceu, provavelmente a pressão caiu novamente, porque a gente acaba se alimentando pessimamente, né, nessa rotina toda, talvez seja isso. E aí eu bati no barranco, bati no poste a 2 metros, capotei, caí em pé. PT, outro PT. Meu Deus, professor. Saí de ambulância, né? Foi numa estrada super movimentada, a Estrada dos Romeiros, mas fui liberada no mesmo dia, graças a Deus. Só o carro foi embora. Eu fiquei porque eu preciso ainda dar muitas aulas ainda. Isso, professor, eu acredito nisso. Eu preciso ainda, eu vivo a educação. A educação é um dos alimentos da minha alma, eu costumo dizer. Eu gosto muito da educação, muito. Que incrível. E a gente percebe, todos os professores que vêm aqui, essa entrega. Eu tenho certeza que eles deixam o melhor deles ali dentro da sala de aula. Né, que é uma entrega muito genuína, né? E muitas vezes, lá na internet, vai ser destacado, de repente, um professor que surtou, que de repente errou, porque ele é ser humano, ele erra também. Por trás daquele professor tem um ser humano. E é isso que vai ser destacado, colocado na internet, invalidando, muitas vezes, 20 anos de entrega, 20 anos de dedicação, 20 anos vivendo por aquilo, pela educação. E aí um professor erra, e isso é destacado lá nas redes sociais, isso é colocado em evidência, mas o que o professor acertou aí em 20, em 30 anos de profissão não é destacado. Né? Então, por isso que nós precisamos deste lugar, que os professores venham aqui e exponha isso que você está me colocando agora, essa entrega que você tem todos os dias dentro de sala de aula, porque essa é a realidade do dia a dia. Ali, aquele erro pontual, uma exceção ali de um ser humano que muitas vezes está doente, né, porque os professores têm ficado muito doentes, né, principalmente na área emocional, né, porque está um desafio muito grande emocionalmente
realmente para os professores, e aí isso que é colocado em evidência. Sim. Aí é que entra a valorização do professor, né? Se o professor fosse valorizado a tal ponto de ter um salário digno, para que ele não conseguisse, não precisasse dobrar, como lá em outro município, trabalhar de manhã em um lugar, à tarde em outro, ficasse só naquela escola, se dedicasse àquela escola, ele teria mais qualidade de vida. E qualidade de vida só vai beneficiar o trabalho e a todos. Então, dificilmente nós iríamos ver um professor doente, por exemplo. Verdade. Né? E quantos professores, eu não digo só isso, né? Um erro, por exemplo, que cometeu devido a uma estafa mental, um cansaço, eu digo também daquele professor que está, como você falou, há 20 anos, 25 anos dentro de uma sala de aula e já tem 60 anos, já tem 70 anos de idade. Ele deveria estar gozando dos seus direitos de descanso. Sim. Né? Toda uma vida trabalhada. E ele precisa estar dentro de uma sala de aula ainda, porque ele precisa complementar a sua renda, complementar o seu salário, levar o pão de cada dia para sua casa, o seu alimento para sua família, e ele está trabalhando. Então, nós temos que ver todo esse contexto. O professor no Brasil não é valorizado, infelizmente. E não é só, volto a repetir, a valorização salarial. É também a valorização da pessoa, do profissional. Professor, qualidade de vida para o professor, né? Um plano de saúde, né? Um salário digno, uma alimentação de qualidade, mais horas de descanso, enfim, todo um contexto que acumularia numa boa qualidade de vida. E eu estou sempre colocando informação que leva o professor à reflexão, porque nós vivemos no automático e a gente muitas vezes não para refletir na nossa própria situação, na nossa vida, na nossa situação como professor, educador aqui no Brasil. Então, professoras, vai lá no meu Instagram, @vanprofessora10, e essa semana eu coloquei lá exatamente isso, um comparativo de quantas horas um professor em outros países, por exemplo, como Estados Unidos, como a França, trabalha, comparado ao horário, a carga horária de um professor no Brasil. E aí tem, sim, já estudos, tem pesquisa falando que os professores brasileiros trabalham muito mais, a carga horária deles chega a ser quase o dobro da carga horária de os mesmos profissionais professores de outros países, né? Então, a gente entende que não é, vamos dizer assim, um exagero. Realmente isso acontece, primeiro, aqui, pela necessidade financeira do professor, porque se você quiser dar uma vida digna para a sua família, para os seus filhos, e, novamente, não romantizando a educação, porque nós trabalhamos com amor e não por amor. Nós precisamos pagar conta, né? E, segundo, por falta de professor já, porque hoje, como você colocou, muito bem colocado, os jovens não querem ser mais professores. E a tendência é só aumentar, né, essa falta de professor. E os professores precisam refletir, Diane, tomar bastante cuidado com isso. Porque daqui para frente a situação só tende a piorar se não fizerem nada. E os professores, muitas vezes, para dar conta, né, dos seus alunos, não deixar seus alunos sem aula, e também a necessidade financeira, faz esses professores cada vez mais aumentando sua carga horária, suas responsabilidades com o trabalho. E aí ele vai pegando todo esse peso, toda essa bagagem, colocando na mochila ali do professor, na conta do professor. Né? Na conta do professor. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem muita coisa em jogo. Tem a nossa saúde, que é primordial, tem a nossa família, tem a nossa vida pessoal. Então, nós precisamos refletir a respeito dessa prática nossa de educador, mas até que ponto, que preço nós vamos pagar, até que ponto nós vamos pagar um preço que, na verdade, não é nosso, que não deveria estar na nossa conta, né? Deveria estar na conta de outros, só que essa responsabilidade está chegando, né? E eu costumo falar que nós somos os soldados de frente, aqueles que primeiro levam a bala, né? Isso, então, é essa situação que o professor está. Nós estamos numa guerra mesmo, e que o professor é o soldado de linha de frente, e é os primeiros que estão sendo atingidos, estão adoecendo, estão com essas cargas horárias ali, né, excessivas, né,
comprometendo até a saúde, comprometendo a segurança dos professores. Então, é algo para que todos os professores venham refletir até que ponto vale a pena. Aí entra outro ponto também, que é a questão da participação da família na escola, né? Quando você pega todo esse peso para o professor, é colocado só para o professor, e o papel da família, né? Porque nós estamos falando de alunos, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, e que também tem a sua família na sua casa. E que muitas vezes o professor precisa se colocar com vários outros diplomas que não existem, médico, psicólogo, terapeuta, para atender as necessidades do aluno em sala de aula. E a família deixa muito a carga do professor, né? É colocar na sala de aula, faz a matrícula, né? Como garante a nossa Constituição, faz a matrícula, assegura a matrícula do seu filho na escola, mas e a participação dos pais na escola? Eu acredito que não é só numa reunião que o pai deve aparecer na escola, né? O professor precisa estar integrado, os pais precisam estar integrados ao professor, conhecer o professor. Isso só vai ajudar no desenvolvimento do aluno. E tira um pouco o peso dos professores. Porque quando a família e escola trabalham junto, é uma parceria de sucesso. Não tem como negar. Porque o pai, ele vai acompanhar a rotina do filho. Esse filho não vai deixar de realizar suas obrigações, porque o pai está acompanhando. Quando o aluno deixa de cumprir com suas obrigações, ele está atrapalhando o seu aprendizado. E se atrapalha o aprendizado, sobra para quem? Para a conta do professor. Exatamente. Né? E esses múltiplos papéis, assim, já não é fácil para o professor, que nem você falou. São habilidades que ele não tem preparo e nem formação. Você tem que ser psicólogo, assistente social. Mas hoje, o mais agravante é que agora você tem que assumir o papel de mãe e pai, porque os pais estão terceirizando a educação dos filhos para a escola, né? E escola é lugar de escolarizar. Educação vem de casa, né? É dali que tem que vir toda, né, a base do ser humano, aquele aluno que está se formando. E ali nós vamos só contribuir. Uma vez eu vi uma fala do Cortella, que ele falou assim, um pai chegou nele e perguntou, o que eu preciso, professor, fazer para te ajudar na educação do meu filho? Ele falou, peraí, pai, você está trocando os papéis. Eu vou te fazer a pergunta, o que eu preciso fazer para te ajudar, né, na formação do teu filho? Porque eu estou aqui como auxiliar dessa formação desse ser humano, a responsabilidade não é minha. E ele querendo já terceirizar, olha, professor, eu estou aqui para te dar uma ajuda, tá? Você é o responsável pela educação, pela formação e escolarização do meu filho, eu aqui te dou uma ajudinha. Peraí, não pode, nós também não podemos assumir mais esse papel. Isso é Cortella falando hoje, mas Paulo Freire já dizia, né, que nós temos o aluno para educar na escola, né, com os conteúdos programáticos, e não os pais, né? E hoje nós vivemos essa realidade, que ele pensou lá atrás, nós estamos vivendo isso. Nós temos muitas vezes que educar o pai. Não, essa responsabilidade é sua. Pai, você precisa acompanhar, você precisa estar junto, estar presente. A gente está educando os pais no processo de formação do seu próprio filho, hoje em dia. E o que você faz como professora para incorporar, né, esses pais e que eles participem ativamente da formação desses seus alunos? Olha, aqui em Barueri nós temos uma prática na rede que eu trabalho, de ter uma reunião logo no início do ano. E eu acho isso fundamental, muito importante. E já começa aí a nossa interação com os pais. Eu acho que o pai, ele precisa conhecer o professor e o professor precisa conhecer o pai. Essa relação, essa parceria vai fazer com que o aluno crie uma autonomia, crie uma independência, porque o aluno vai ser cobrado de um lado e vai ser cobrado do outro. Quando você já se coloca numa primeira reunião com os pais, qual é a sua rotina de trabalho, como você trabalha ao longo do ano, os pais conseguem acompanhar. Eu, por exemplo, eu tenho 2 salas de aula este ano, né? Uma delas, os pais são super presentes, super parceiros e presentes em todos os sentidos. E é uma sala excelente de aprendizado. Então, tá aí o resultado. Não é só da boca para fora, né? Na teoria, é na prática. Eu falo isso com prática. Eu tenho 26 alunos em uma sala de alfabetização.
onde todos os alunos estão alfabetizados. Nossa, que Né? incrível. E isso também tem um papel importante da presença dos pais, porque eles são muito participativos. Nós temos uma rotina, lição de casa, de segunda a quinta-feira, e eles acompanham essa rotina. E quando os alunos não vêm com a lição de casa respondida, a professora manda bilhete para os pais. Aí os pais, professora, desculpa, foi uma falha, não consegui acompanhar ontem. Então, essa realidade nós não vemos todos os anos, todos os dias, em todas as salas. Em outra sala de aula, eu não tenho tanta presença assim dos pais, mas essa é uma referência. Por exemplo, nesses meus 14 anos de profissão que eu tenho hoje, essa é uma sala exceção, onde eu posso falar que os pais são muito presentes. E o resultado está aí, no aprendizado do aluno, da criança. Nós estamos numa sala de aula pelo aluno. Quando o seu aluno vai bem, você fica extremamente feliz. É um resultado alcançado, é o seu trabalho. Né? Você depositou nele ali uma expectativa e ele está alcançando. Então, para isso, não tem resposta melhor. Tem que ter parceria da família na escola. Sim. E o que você, na sua opinião, o que os pais esperam desse professor? Quando você está lá no primeiro dia de reunião, porque tem a realidade, né? E tem o pensamento deles que muitas vezes não condiz com a realidade. Então, o que você falou é bem importante, deixar ali na primeira reunião qual que é o seu papel e qual que é o papel dele. Mas você já percebeu a expectativa? O que o pai espera de um professor? Já, o primeiro momento é bem apreensivo, né? Porque você precisa conhecer quem é essa pessoa que vai cuidar do meu filho o ano todo, né? Vai ficar 5 horas, muitas vezes hoje, os alunos ficam mais tempo com os professores em sala de aula do que com os pais na sua casa. Sim. Porque o pai precisa sair para trabalhar, a mãe precisa sair para trabalhar. E quando tem o contato familiar dos pais com o filho, já é o período noturno, que já é próximo da hora de dormir. Então, o professor acaba... Por isso que um dos papéis, como você colocou, bem colocado, o professor hoje em dia é pai e mãe. Pai e mãe, porque ele passa 5 horas com aquele aluno ali, ele consegue descobrir todos os defeitos, todas as qualidades, a dificuldade de aprendizagem. Eu não falo isso só na questão da aprendizagem, estou falando da formação mesmo do aluno enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Nós estamos formando cidadãos, então nós temos que aperfeiçoar essa prática e torná-la bem presente na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Pai e mãe precisam estar presentes. Essa expectativa que é criada no primeiro momento, ela vai sendo, ao longo do ano, desenhada. Quando você tem a relação entre pai e professor, ela vai desenhando vários caminhos. Quando o professor sinaliza para o pai, para a mãe, que aquele aluno ele precisa precisa melhorar as habilidades em língua portuguesa, por exemplo, né? É uma leitura que ele precisa. O professor está identificando ali qual é a dificuldade. E quando o pai pega essa dificuldade e trabalha junto com o professor, o aluno só ganha. Ele desenvolve a sua aprendizagem facilmente. O aluno, ele cria um vínculo muito forte com o professor. Isso em todo o contexto, o aluno e o professor, ele é um ano inteiro junto, né? Então, é um vínculo tão forte que o professor consegue ajudá-lo nas suas dificuldades. O pai, ele funciona só como um agregador. Sim. De conhecimentos. E muitas vezes um agregador que não está trabalhando a nosso favor, né, sim, professora? Porque, olha, eu também sou professora, eu tenho um caso que me marcou muito, de uma aluninha. Eram 3 primos, eles moravam próximos, e os 3 eram meus alunos, colocaram os 3 na mesma sala, então tinha contato, a família estava conversando sempre. E a mãe de um desses primos era uma menina, né? Era 2 meninos e uma menina. Chegou e falou assim, olha, eu quero trocar ela de sala, porque ela não se desenvolve, porque ela não consegue ler e escrever, né? Ela no ciclo de alfabetização. E eu acredito que eu trocando ela de sala, ela vai se desenvolver melhor. Acho que os primos, enfim, essa convivência com eles não está sendo legal, né? E por quê? Assim, quando sentava a família para conversar, existia primeiro o comparativo. Olha, ele já sabe ler, já escrever, eles faz e ela não faz. Ele sabe e ela não sabe. Eles são mais espertos e ela não é. E começou a desconstruir, sabe, a autoestima, né, daquela criança, daquele aluno. E essa autoestima foi tão abalada que ela se bloqueou.
né? Se bloqueou de um jeito que ela não conseguia se alfabetizar, mas ela também tinha problemas sérios, né? Familiar, foi abandonada pela mãe, quem criava só era o pai. Então, além dela ter o contexto, né, de história dela, ela também tinha o tempo dela. E só que esse comparativo, todos os finais de semana, com os primos, estava colocando na condição dela ficando mais agravado, né, mais grave. E aí um dia essa mãe veio me procurar, pedindo, exigindo da escola que trocasse ela de escola, de sala de aula, né? Porque acho que ela ia se desenvolver melhor. E todos os dias falando, você pode, você é capaz, você é esperta, daqui a pouco você vai ler. E eu lá, fazendo meu trabalho todos os dias, incentivando, né? E colocando o emocional, tentando ajudá-la a colocar o emocional dela em dia. Acreditar lá na capacidade que ela tem, né? E tinha bastante, só precisava desenvolver. E essa mãe, né, vó veio me pedir para trocar ela de sala. Aí eu falei assim, olha, eu posso trocar. Só que deixa eu falar uma coisa para a senhora, não vai adiantar, não vai resolver. Sabe qual que é o problema? O problema não é ela, o problema são vocês. Porque tudo que eu construo em sala de aula, você desconstrói em casa. Eu construo aqui a autoestima dela, a capacidade dela, o que ela pode fazer, e vocês desconstrói com os comparativos, vocês desconstrói diminuindo ela, e ela é esperta. E eu comecei a pontuar todas as habilidades e capacidades daquela aluna, porque a própria avó, a própria família não sabia, só conseguia apontar os erros dela, né? E ali eu peguei e falei tudo que eu precisava falar para aquela avó, para aquela tia que estava lá comigo. E, resumindo a história, elas saíram de lá, não vou trocar mais ela de sala. Falei, então me ajude, essa parceria, né, a favor dela. Eu tô dando o meu melhor aqui, mas eu preciso que vocês trabalhem junto comigo. Sim, e no momento vocês estão trabalhando contra mim. Né? Muitas vezes a gente precisa sinalizar aos pais, aos responsáveis, seja avó, exatamente isso. Às vezes a gente precisa dizer um não. Não, esse não é o caminho. Né? E se a família entender que esse não é para o bem do aluno, nós vamos caminhar todo mundo na mesma direção. Se você dá essa negativa para a família, para a avó, e ela não aceita, vai ser um contra o outro. Não é parceria, né? Sim. Eu tive um aluno ano passado que ele não sabia ler no 5º ano, por exemplo. E ele tinha um problema familiar, não tinha um acompanhamento familiar. E eu não desisti do meu aluno, né? Não desisti. Eu falei, você vai aprender a ler. Só que ele tinha um diferencial, ele queria aprender a ler, né? E ele, no final do ano, ele fez uma cartinha para mim, porque ele ia viajar para a Bahia, a família dele, os pais, mais uma vez, Nordeste, aparecendo, são da Bahia, ele ia viajar para a Bahia, para a casa dos parentes, ele fez uma cartinha antes de se despedir. Falou, agradecendo que eu fui a única professora que acreditou nele, que ele sabia ler naquele momento, porque eu não desisti dele. Então, essas coisas que entram a questão do amor aí, né? Sim, né? Que nos dá, é o nosso combustível. Sim. Porque todo um trabalho de um ano, você alfabetizou um aluno, onde a própria família já tinha desistido dele. Olha, você, tá vendo? 5º ano e você não sabe ler ainda. Por que você... Mas a gente precisa colocar isso, que cada criança tem seu tempo de aprendizagem. Sim. Isso é importante, porque não é porque um vai aprender a ler no 1º ano que todos vão aprender a ler no 1º ano. Sim. Né? Então, existe todo um trabalho, e não é o trabalho, não fica a cargo do professor, às vezes, a questão é do próprio aluno. Né? Ele precisa ter a vivência com outras séries, ele vai se desenvolver mais tardiamente. É do aluno. E a gente precisa entender isso. Que não é só o trabalho do professor, é da família também. É da família. E o que você colocou é outro ponto para a gente refletir também, porque quem é o especialista é o professor. Quem trabalhou, ou quem estudou 4 anos lá de formação, mais pós-graduação, e que se preparou para aquilo, né, é o professor. E aí você fala, muitas vezes a gente dá o caminho para os pais e nós somos questionados, nós somos colocados em xeque, né, da nossa capacidade. Não, professora, você que não é boa. Porque hoje você vai no médico e ele te dá um diagnóstico, ai de você de questionar, olha, esse remédio não é muito bom não, professor, ou doutor, eu prefiro outro. Não é inquestionável. Né, um diagnóstico de um médico, uma receita de um médico. Mas o professor, quando ele dá um diagnóstico de aprendizado ali, ou da falta de aprendizado de um aluno, ele é questionado. É colocado ali a responsabilidade nele, que ele não foi capaz, que ele não está sendo capaz, que ele não desempenhou o trabalho dele. E muitas vezes foge da alçada do professor, porque
porque tem coisa que tem que ser resolvido lá atrás, lá em casa, lá na casa do aluno, lá na família. Um dos problemas é a indisciplina, né? Sim. Por que tem todo esse reflexo de indisciplina na escola? Porque não tem o limite em casa. Sim. O limite é aquela educação básica, é aquele saber ouvir, saber falar, né? Respeitar o adulto, independente de ser o professor ou não. E hoje em dia, os pais estão trabalhando o dia todo, no final de semana o filho está onde? No celular. Está onde? No computador. Está onde? No videogame. Né? Então, não tem aquele momento que o pai senta com o filho, a mãe senta com o filho e fala assim, olha, deixa eu ver o seu caderno da semana. O que você fez? É muito raro isso acontecer hoje em dia. Né? Quais trabalhos você tem? Os trabalhos são sinalizados pelo próprio professor, que precisa montar um cronograma com datas e temas para que os pais se programem para ajudá-lo ou acompanhar o aluno a fazer aquele trabalho. Se isso não acontecer, não existe o acompanhamento de caderno, por exemplo, do aluno em sala de aula. É raro acontecer isso. Então, quando que o pai chega e fala assim, não, agora não é hora, não, é final de semana, eu preciso descansar. Como eu preciso descansar? Meu filho está ali acomodado num aparelho eletrônico, então está tudo certo. Né? Porque ele está ali, está do meu lado, está dentro do meu ambiente, está confortável. Porque eu sei que ele está ali, ele está seguro. E muitas vezes eles não estão seguros. Não estão. Eles estão em outros ambientes virtualmente que estão ajudando a desviar o caminho lá na frente. Exatamente. Por quê? Porque não tem a conversa. Não tem o diálogo em casa. Quantos pais falam assim hoje? Poucos. É hora de jantar, vamos jantar. Todo mundo junto. Não. Um janta no quarto, outro janta na sala. Nós não temos mais essa realidade. Né? Vamos fazer... Hoje vai ser um passeio juntos, sem aparelho de celular, por exemplo. Está muito infiltrado. Então, você vê na sala de aula, você precisa disciplinar os alunos para terem respeito, para saber ouvir. Desde pequenininho eles não sabem ouvir. Na hora que pensa, já precisa falar. Mas o adulto está falando, o professor está falando, né? O professor está explicando alguma coisa, já corta o raciocínio do professor. Então, isso por quê? Porque não é ensinado em casa, infelizmente. E essa falta toda que hoje os alunos têm, o que você acha que eles esperam de um professor? Porque nós falamos o que os pais esperam dos professores. E você? O que os alunos esperam do professor? O que você tem a me dizer aí sobre isso? Eu acho que hoje os alunos depositaram no professor aquilo que eles esperam dos pais. Porque os alunos são muito carentes de carinho, de atenção, de afeto, de amor. Né? Dificilmente você... Por exemplo, eu estou dando aula, estou na lousa, eu viro do nada e falo, já falei que amo vocês hoje? Eu tenho esse hábito. E no início, assim, você vê a cara de surpresa dos alunos, principalmente dos maiores. Nossa, a professora me ama, né? E aí logo em seguida já vem, é uma saída para o intervalo, é uma troca de professor, é outro professor especialista que vai entrar, os alunos vêm, abraçam, beijam, né? O tempo todo fala que ama você. Por quê? Porque ele sentiu isso do professor. Mas será que em casa ele escuta isso? Né? Tem esse afeto? Ou é só ali no canto, tá tudo certo, tá bom? Eu acho que existe muito isso hoje em dia. Infelizmente, eu coloco uma conta muito negativa em relação às tecnologias também. São muito agregadoras. Né? Eu gosto muito da tecnologia, trabalho também. Né? A gente faz o nosso trabalho muito mais rápido usando as tecnologias. Sim. Mas eu coloco uma conta muito negativa em cima da tecnologia. Mas, infelizmente, não é só por ela. É pela responsabilidade dos nossos pais de hoje. Exatamente. Que não sabem colocar limite. Olha, você vai ficar tanto tempo, é isso que você vai acessar. Deixa eu ver seu aparelho celular, deixa eu ver as conversas que você tem. Nossos alunos, desde pequenininho, já têm WhatsApp. Né, que compartilham suas mensagens, suas ideias com outras crianças da mesma idade. Os pais acompanham essas conversas? Né? Cabe uma reflexão aí, né? Nós estamos acompanhando os nossos filhos nas redes sociais, por exemplo, porque ela é muito agregadora. Quando você coloca, por exemplo, tem uma ferramenta que nós trabalhamos hoje em dia, que é o Google Sala de Aula, que é excelente, é extraordinária. Os alunos acompanham, tem várias plataformas de ensino, né, que ajudam o aluno no seu aprendizado. Mas eles acessam essas plataformas, né? O que eles preferem acessar? Por que eles acessam tanto outras redes sociais que não estimulam seu aprendizado? Porque está livre, não tem limite, infelizmente, na sua casa. Supervisão, né? E um exemplo que eu costumo dar em relação aí ao uso da tecnologia
é um comparativo igual um bisturi. Você tem um bisturi na mão de um médico, ele vai salvar a vida. Você tem um bisturi, dá bisturi na mão de um doido, ele vai tirar uma vida. Então, a tecnologia e tudo que nós temos acesso aqui, o celular, é como se fosse um bisturi. Dá na mão de uma pessoa preparada para aquilo, ela vai usar e vai agregar muito, né, ali na educação e em todas as áreas, porque a tecnologia faz parte da nossa vida. Mas dá para uma criança, né, sem supervisão, né, sem saber realmente selecionar, ter esse critério, aquilo ali pode e já tirou vida de crianças, de muitas crianças. Então é um bisturi. Lembra, olha para um celular, lembra, você deu um bisturi na mão do teu filho. É isso que os pais fazem todos os dias. Dá uma arma na mão de uma criança que não tem preparo nenhum para utilizar sem supervisão. Isso é muito sério, professora. Muito sério. Crianças de 7, 8 anos têm celular. Sim. Né? Tem celular, tecnologia avançada. Né? Sabem usar mais a ferramenta do que nós, muitas vezes. Estou falando de criança em processo de formação enquanto cidadão. Né? Não estou falando de um adolescente que já está pré-formado aí. Por isso que precisa, assim, do acompanhamento familiar. Eu acho extremamente importante. E nós sabemos que não é essa a realidade hoje. É verdade. E aí eu tenho um presente para você, professora, um presente. E eu vou aproveitar essa fala nossa, porque quem escreveu esse livro aqui foi a minha filha, Júlia Miranda. Opa, Júlia Miranda. E a Júlia, ela ganhou o primeiro celular dela, sabe quantos anos ela tinha? 15 anos. Olha. Faltava 2 meses para ela completar 15 anos. E aí ela pediu um celular de presente. Aí o pai dela deu o celular para ela de presente. E olha o resultado aqui. Virou uma escritora de sucesso. E eu quero te presentear com o livro da Júlia Miranda. Hoje ela está no ensino médio, está para se formar, não se formou ainda. Mas ela escreveu aqui, esse livro no fundamental, quando ela tinha 14 anos de idade. Olha só. Isso aí é um resultado de uma criança que ficou sem celular, que pôde colocar a criatividade dela, né? Pôde explorar o melhor dessa parte da nossa vida, que é a infância, e não perdeu a infância dela num celular. Sim. Muito obrigada, presente. E parabéns para a Júlia, que continue assim, que dê muitos frutos, né? Porque a leitura tem que ser considerado como algo prazeroso. Eu falo sempre que, infelizmente, no nosso país, o outro ponto fraco do nosso país é que a leitura é colocado, não é tão destacada, né? A leitura tem que ser algo prazeroso, tem que ser gostoso. Eu falo para os meus alunos, degustem, experimentem, mastiguem as palavras, né? Porque você vai adquirir vocabulário. Sim. Né? Somente com a leitura. Muito obrigada. E eu sei que você tem uma história aí na sua família também, de livro, de escritores, né? Na verdade, foi uma história, né? Que escreveram. Conta aí para nós. O meu avô tem hoje 97 anos, né? E ele tem um livro publicado que conta sobre sua história, né? O meu avô, ele foi um brasileiro que rodou o Brasil com a sua família em bolé de caminhão, atrás de plantações, para trabalhar nas plantações de algodão e café de todo o Brasil. Né? E ele tem um primo que é escritor sergipano, que é Antônio Saracura, e ele escreveu um livro que conta a história do meu avô. Né? E ele foi o pioneiro na plantação de batata doce no estado de Sergipe, então é um destaque do livro, né? Que ele chegou primeiro com a ideia de plantar a batata doce no estado de Sergipe, já que é o menor do Brasil, né? E esse livro aqui, Pássaros do Entardecer. Mostra para as professoras em casa. Esse é o livro que conta a história do meu avô, né? Pássaros do Entardecer. O pioneiro na plantação de batata doce no estado de Sergipe. E ele foi com seus 10 filhos, né? Passando do Brasil, de norte a sul do Brasil. Né? Nossa, e como que eu faço para conseguir comprar esse livro, professora? Então, você consegue comprar pela internet. Pela internet? Pela internet. Ah, que legal, que legal. Tá bom? Nossa, que incrível. A história do seu avô. Esse eu ganhei do meu avô, até tem a dedicatória, né, do Antônio Saracura. Eu sempre vou visitá-los, né? Como eu falei, minha família toda mora lá. E aí o meu avô me deu esse livro e eu guardo com muito carinho, com muita recordação. Que eu imagino, que orgulho, né? Um orgulho imenso.
E agora a gente já está chegando no final, professora. Você vê, passa bem rapidinho, né? A gente falar de educação, para nós é tão prazeroso, né? E são tantos desafios, mas é muito prazeroso, porque está no nosso DNA. Eu vejo que Deus nos fez para isso, né? Professor, quando ele chega em sala de aula, se ele, no profissional que se formou, ele consegue rapidamente identificar se ele nasceu para aquilo ou não, né? E tem muitos professores abandonando a profissão, e tudo bem, ok, porque ali eu entendo que tem que ser uma entrega genuína, né? E ali eu tenho que estar de corpo, alma e de espírito também. Você tem que se deixar ali por completa, por inteiro. E quando não é, tudo bem, vamos procurar outra coisa, né? O que a gente não pode é estar lá também, né? Não desempenhando o papel da forma que esperam de nós. E eu tenho certeza que todos os professores dão o seu melhor e trabalham com excelência. E eu queria que você convidasse as professoras que estão em casa para vir participar, para vir dar contribuição delas aqui, e que esse espaço é para vocês, principalmente as professoras de educação básica, né? Porque a gente tem que começar pela educação básica, educação infantil, né? Educação básica é ali a base de tudo. Então, eu queria que você fizesse esse convite aí para as professoras de casa. Então, professores do Brasil, a educação, como a professora Vanessa falou, é a base, é o pilar, né? Tudo começa na educação básica. É a partir daí que nós vamos formar o cidadão, nós vamos formar o aluno enquanto indivíduo, né? Então, venham, participem desse nosso espaço também, desse espaço da professora Vanessa, que é uma troca de experiências constante. Quem senta aqui, com certeza, está falando não pela realidade dessa própria pessoa, e sim falando em nome de muitos professores do Brasil que vivem essas realidades, né? Quando eu coloco aqui uma questão de um aluno, o outro professor está lá do outro lado e já se identifica, eu também tive esse aluno, eu também tenho esse aluno. Então, são práticas coletivas, não é de um indivíduo apenas. Venham, participe com ela. Obrigada, professora Lidiane. Agradece o Sandro. O Sandro está aqui, né? Eu vou agradecer ele pessoalmente. Professor também, família de professores, né? Educação na veia, na veia. Educação, né? Em casa, né? O tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Maravilhoso. Eu que agradeço, muito obrigada. E que estamos aí na jornada da educação, que é uma jornada longa, mas é muito prazerosa. E viva os professores, e que nós realmente tenhamos a nossa valorização que tanto almejamos e que tanto é necessária. Vamos nos posicionar e vamos, juntas venceremos. Juntas venceremos. Obrigada, professora. Eu que agradeço.